Olá pessoal, vamos de novo falar um pouquinho sobre estresse oxidativo, inflamação, só que agora vou falar direcionado a varizes, que é a minha área, como vocês sabem, né? Que a gente trabalha com a flebologia, que é a doença que estuda as veias, os vasos venosos, as veias. Bom, no outro vídeo eu estava falando que o estresse oxidativo é a quantidade de radicais livres que sobraram quando a célula vai se alimentar, então ela pega o oxigênio e o açúcar, mistura os dois e sai bastante energia, mas em alguns casos sobram pedaços incompletos de oxigênio, que são chamados de radicais livres. Aprofundando um pouquinho mais, não são só de oxigênios, de nitrogênio também, eles reagem com oxigênio e também faz alguns radicais livres. Toda essa explicação é uma coisa ainda muito superficial, né? Esse estudo é bem mais complexo, mas isso já é imagino que seja bem possível de que as pessoas, mesmo não sendo da área de saúde, consigam entender, porque o corpo todo mundo tem, a gente sabe, todo mundo se preocupa consigo, né? Que tem uma alimentação saudável, que tem uma vida melhor, e é para isso que eu estou aqui falando. O que hoje tem de estudo sobre varizes? Como eu falei para vocês, as varizes, quando a gente fala em varizes, todo mundo lembra de veias saltadas, de veias feias, aquelas veias riscadinhas na superfície da pele, que parecem umas aranhas, né, chamadas de aranhas vasculares. Essas varizes são manifestações de uma doença chamada doença varicosa ou insuficiência venosa crônica. Então, vamos esclarecer bem direitinho. Varizes é uma doença? É, a doença varicosa, tá? Mas varizes também é a manifestação da doença. Para não dar confusão, vamos dizer o seguinte: varizes é uma veia dilatada e tortuosa, permanentemente, que salta na pele, pode ser bem fininha, vermelhinha, como pode ser uma veia grande, isso é uma varize. A varize é uma manifestação de uma doença varicosa, de uma doença venosa, uma insuficiência venosa, que tem vários estágios. O primeiro estágio, o estágio estético, o estágio levezinho, depois vai ficando um pouquinho maior, vai produzindo coceira na pele, chamado de eczema varicoso, depois a pele vai começando a ficar mais grossa, que é a dermatosclerose, depois a pele fica muito grossa e dura, que nem casca de laranja, que nem aquela pele de tornozelo escura, com a dermatite ocre, e acaba produzindo uma série de reações inflamatórias, com coceira, com erisipela de repetição, com dano aos linfáticos, e acaba abrindo feridas. Isso é uma sequência da doença. Essa sequência de doença, ela é causada por genes, por genética. Então, geralmente, na verdade, ela é causada por duas coisas. Ela pode ser causada por uma trombose que a pessoa teve, que aí não tem nada a ver com a genética, né? Pelo menos a trombose pode ter a ver com a genética, mas a origem das varizes que a pessoa tem é originada pela pressão venosa decorrente da trombose. Mas isso vamos deixar de lado. Vamos falar das varizes genéticas, de origem genética, que é o que acomete hoje 30% da população ocidental, né? E se for considerar as veias aranhazinhas vasculares, que afetam principalmente as mulheres, ele já vai a 50%, ou seja, a cada 10 pessoas, 5 vão ter. E eu acredito até que mais que 5. Se vocês olharem bem, é difícil achar uma mulher que não encontre nas suas pernas uns vasinhos fininhos, uma veia inestética. Bom, eu falei de toda a sequência da doença insuficiência venosa crônica. E ela é uma doença crônica, ou seja, uma doença para a vida toda, e uma doença recorrente, ou seja, ela tem períodos de melhoras e de pioras. Um paciente que vem fazer um tratamento e ele corrige aquelas veias insuficientes, ele melhora
da manifestação das varizes, ele melhora da manifestação da doença venosa, ele melhora das varizes, ele tira as varizes, mas a doença continua, porque ela é hereditária. Até agora, e o fato dela continuar vai fazer com que ela volte a se manifestar mais adiante. Então pode ser assim, puxa vida, eu fiz o meu tratamento, eu já tirei essa fena, eu já operei e agora voltaram as varizes. Né? Por que voltaram? Bom, elas voltaram por dois motivos. Voltaram porque a pessoa tem uma tendência hereditária e às vezes podem ter voltado por um planejamento inadequado da primeira vez que fez o tratamento. Mas eu não estou dizendo que isso seja 100%. Isso pode realmente, só secou uma veiazinha superficial, deixou uma veia grossa por baixo, isso faz voltar. Mas, mesmo assim, pode ter feito tudo certinho e por causa da herança, lá adiante, em determinada fase da vida, a varize volta de novo. Falei por causa da herança. Então, se é uma doença hereditária, a gente pensa assim, então não tem o que fazer porque é hereditário. Não é bem assim. E eu vou explicar por quê. O que significa uma herança genética? Significa o seguinte, dentro do núcleo de cada célula, nós temos códigos. Esses códigos são formados por uma série de substâncias que vão se repetindo, e essa repetição é como uma escadinha, vai fazendo um código, uma matriz. Essa matriz, ela gera uma cópia, essa cópia sai de dentro do núcleo da célula, vai lá no citoplasma, dentro de uma organela, que vai fazendo a cópia dessa matriz e dali vai produzindo uma proteína. Essa proteína vai ser utilizada pelo corpo para uma determinada função. E a função que ela vai exercer vai, no final de tudo, mostrar a genética daquela pessoa. Entende? Por exemplo, a pessoa que tem uma pigmentação de cabelo, pigmentação dos olhos, tudo vai ser formado a partir de um código genético. A tendência a varizes é uma consequência de um código genético. E esse código genético, por incrível que pareça, ninguém descobre. Ninguém descobre. O que a gente consegue hoje saber sobre isso? A gente consegue descobrir que as pessoas que têm varizes, elas produzem um determinado tipo de proteína diferente. Ela produz muitas enzimas proteolíticas, que essas alterações acontecem no endotélio venoso. Existem uns trabalhos que eles pegaram o cordão umbilical e células também das coronárias embriológicas e submeteram isso a uma turbulência de sangue, o sangue passando, batendo nelas, e começaram a ver quantos genes elas ativavam em resposta a essa turbulência. E assim, são centenas de genes em cada vez. E esses genes provocam reações que, ao longo do tempo, fazem uma produção de inflamação. Várias coisas acontecem. Por exemplo, agregação dos glóbulos brancos. Então, por exemplo, as veias têm aquelas válvulazinhas, perto das dobras das veias existe uma turbulência do sangue que, ao longo de muitos anos, vai fazendo agregação de glóbulos brancos, de neutrófilos, e esses são células de defesa do corpo. E elas, por serem células de defesa, produzem substâncias fortes, tóxicas, fortes, agressivas. E essas substâncias vão lá dentro da parede da veia e provocam uma modificação do colágeno que é produzido por essas células, os fibroblastos da camada de dentro da veia. Essa modificação do colágeno, ele passa, porque o colágeno tem vários tipos, tem tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Ele muda a configuração e a consequência é que em alguns lugares a veia fica mais fina e em outros lugares a veia fica mais grossa, mais fina, mais grossa, mais fina, mais grossa, e isso acaba com o passar dos anos e com a força da gravidade formando as varizes. Muito bem, eu falei que a turbulência faz isso.
A turbulência faz isso e o estresse oxidativo, a reação, os radicais livres fazem isso, porque a turbulência causa uma vibração, a vibração ativa os neutrófilos, que são esses glóbulos brancos, é chamado de explosão de oxigênio. Essa explosão de oxigênio gera muito radical livre, e esse radical livre vai interferir na produção de substâncias pró-inflamatórias, e essas substâncias inflamatórias vão originar as varizes. Então, voltando àquele vídeo anterior que a gente falou, a gente começa a pensar o seguinte, que se a gente tiver uma dieta bem balanceada, que a gente consiga sempre manter uma alimentação de substâncias antioxidantes, a gente vai ter teoricamente, isso tudo eu estou falando em teoria, a gente vai ter em teoria, em tese, uma possibilidade menor de formar essas inflamações. Isso a gente precisa comprovar na prática com trabalhos científicos, ainda está encaminhando, mas existe uma presunção. A gente imagina, essa é a hipótese que a gente levanta, que se a pessoa tiver uma alimentação rica de substâncias anti-inflamatórias ou antioxidantes, ela vai ter menos inflamação, óbvio. E se a doença de varizes é causada por inflamação, logo é possível que vá fazer diminuição de varizes ao longo do tempo. E aí? Nós só vamos saber isso quando tiverem trabalhos científicos de longo prazo, estudos populacionais, como o estudo de Framingham, como o estudo de Bonn-Venn Study, que foi feito na Alemanha. Esses estudos precisam de populações grandes, como por exemplo o Framingham, foi 17 mil pessoas participando do estudo durante 10 anos. E com esses estudos a gente consegue ver assim, a população que usou uma dieta mais com tendência não oxidativa teve uma modificação assim assada. O que já tem hoje? Que doença coronariana é menor em pessoas que tiveram uma dieta que chamamos de mediterrânea. O Alzheimer também é atribuído como uma doença de origem inflamatória, também modificou com essa dieta. Os grãos com os ácidos fenólicos administrados a longo prazo, acima de 38 gramas por dia, se consegue ter uma modificação a longo prazo da insuficiência coronariana. Então a gente já tem algumas coisas para outras doenças, para as varizes ainda não temos, mas a gente então fica com essa possibilidade, essa presunção que uma dieta rica em substâncias antioxidantes, principalmente bioflavonoides, essa dieta tem uma possibilidade, essa é uma hipótese que vai diminuir as varizes ao longo dos anos. E essas varizes muito inflamatórias. Tem pessoas que têm uma tendência muito grande de inflamação. A gente vê no consultório, tem pessoas que têm umas varizes uma vez e depois, muitos anos, volta com muito pouca coisa. E tem gente que é sofredor de varizes, que tem a perna sempre vermelha, sempre inflamada, sempre dá uma flebite associada, e dá linfangite associada, e dá celulite, e a perna fica sempre com ites, que são inflamações. Bom, então em relação aos flavonoides, eu sugiro que vocês assistam ao nosso próximo vídeo. Nós vamos fazer um outro vídeo, para não ficar muito extenso, falando então sobre os compostos bioativos que podem então pela dieta interferir na inflamação, entre eles os flavonoides. Tá bom? Um abraço, se vocês gostaram, deixe um like aí.